eu sou a Thay e sejam bem-vindos ao canal Aventuras em Série. Hoje vamos falar sobre o filme que assim, eu estava muito ansiosa para assistir. E finalmente saiu na Netflix e eu pude aqui vir falar sobre ele para vocês. Hoje vamos falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Not because I want to. Vamos lá! Mas antes, vamos conhecer os personagens do nosso filme de hoje e vamos fazer o nosso comentário, né? Sobre o que eu achei do filme e partes importantes que dá pra gente levar como lição pra vida. O primeiro é o maravilhoso Tom Holland, o nosso Miranha, né? E na minha opinião, ele está sendo o melhor Miranha da atualidade. É claro que ele jamais irá substituir o nosso Tobey Maguire. O segundo é o Robert Pattinson, o nosso vampirão que brilha na luz do sol, né? Todo mundo conhece ele de Crepúsculo, mas ele agora foi promovido de vampirão para morcegão porque ele vai estrear no novo filme do Batman, né? Então, olha, vai estar imperdível. O próximo, né, é o nosso Bill. Gente, o Bill é o It. Ele é o ator que está por trás do palhaço It, do filme It. Então, com certeza você o conhece. E tem a maravilhosa Mia, que fez o filme Alice no País das Maravilhas, que com certeza você assistiu. Se não assistiu, assista. Então, nesse filme só tem gente maravilhosa, então vale a pena dar uma conferida. Primeiro que eu achei que seria um filme de terror, tipo Annabelle, O Grito, Samara? Ui, só de imaginar me dá um arrepio. Mas não. Sendo que não foi aterrorizante psicologicamente e nem de uma forma no sentido como a gente está acostumado com os filmes de terror, né? Mas dessa vez o terror foi real, um choque de realidade. O diabo de cada dia não quer dizer de diabo, o diabo em pessoa, demônios e aquelas coisas. Não. O diabo do sentido do filme quer dizer as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que a gente tem que enfrentar todo dia. Esses são os nossos diabos. Então, o filme mostra sobre isso, né? O nosso protagonista de hoje, ele passa por diversas situações, ele fica órfão, ele praticamente vê o pai, né, naquela situação, vê a mãe morrer e toda aquela questão. E ele fica se questionando em questão da realidade, se Deus existe, se Deus não existe. Porque se Deus existe, por que tanta coisa ruim acontece? Então a gente vê tanto esse questionamento no filme. No filme inteiro a gente vê isso. E a gente também fala, né? O personagem, principalmente o personagem do Robert Pattinson, eu interpretei de uma forma como as pessoas... Vamos lá, né? Que isso aqui pode gerar uma polêmica. Mas como existem pessoas que se escondem através da religião. Então a gente vê isso no filme, fala sobre se esconder atrás da religião, fala sobre fanatismo, fala sobre outras coisas que são mínimos detalhes que ligam tudo. E dá pra gente perceber isso durante o filme e eu gostei bastante desse choque de realidade que o filme nos deu. Então, o diabo de cada dia é basicamente as coisas ruins que a gente enfrenta no nosso dia a dia, como violência, como situação financeira ruim, pandemia, por exemplo. Essa pandemia é o nosso diabo de cada dia, porque a gente está acostumado a viver de um jeito e do nada chega uma coisa ruim e mudou tudo, matou pessoas, enfim, deixou todo mundo frustrado. Então, esse seria basicamente o nosso diabo de cada dia, né? Então, de cada dia mesmo, porque a gente tá há meses nisso, né? Então, pode se considerar como um diabo nosso de cada dia. Então, eu fiquei chocada com a lição de moral que o filme deu, né? Em questão da gente lutar contra os nossos próprios medos, contra os nossos próprios demônios internos, né? Contra as nossas emoções, que muitas das vezes nos faz fazer algo por impulso. Então, a gente vê muito isso, a questão de psicológica, a gente vê também muito sobre o suicídio, que é uma coisa muito importante ser falado, não somente em setembro, né, que eles falam Setembro Amarelo, que é contra
o suicídio, um negócio assim. Várias pessoas, né, se matam durante um ano, e por que só falar em setembro? Então a gente também vê um pouco sobre isso no filme, a questão, né, do suicídio e toda essa pressão psicológica que às vezes a religião, que a vida social, que tudo reflete na gente, né, causando um pequeno surto psicológico, emocional, deixando a gente abalado. Isso também pode se considerar como o nosso diabo de cada dia. Então, eu gostei bastante do choque de realidade que o filme trouxe pra todo mundo. Eu garanto que quem assistiu esse filme ficou pensando, tipo, caraca, é. E eu estava extremamente me preparando para um filme de terror real. Eu fiquei tipo, gente, será que Tom Holland vai ser um possuído? Robert Pattinson um possuído? Robert Pattinson foi um possuído, sim. Entendeu? Uma pessoa que se escondeu atrás da religião pra fazer merda, fazer cagada. Entendeu? Pode se considerar assim, porque essa pessoa não é normal. Uma pessoa má que se esconde atrás da religião pra fazer besteira é uma pessoa má. Então a gente vê esse assunto assim no filme e eu gostei bastante sobre isso ser abordado, a forma como o filme tratou sobre as questões emocionais das pessoas, a forma como mostrou como as pessoas ainda não sabem lidar com a morte, porque a morte em si é uma coisa muito forte e não tem como não mexer com ninguém. Então, falou sobre isso também. A posição do personagem do Tom, né, que se viveu em toda aquela questão, e o pai dele falava tanto sobre Deus, sobre tanto viver a religião, e ele se encontrou naquela situação de que ele perdeu todo mundo que ele ama, e várias questões que estão ligadas à religião, né, aconteceu. Então ele ficou basicamente frustrado, porque que Deus é esse, entendeu? Que faz e vê aqueles sacrifícios, aquela oração, e as pessoas frustradas, as pessoas morrendo, as pessoas mal. Então ele se vê naquela situação e ele se vê naquela sede de justiça que o próprio diabo interno dele, né, o diabo dele que estava presente nele em cada dia, acabou, digamos assim, vencendo, mesmo ele fazendo justiça com as próprias mãos, né? É o que costumam falar por aí. Ou matar ou morrer. Mesmo sendo péssima essa frase tá assim esclarecida no filme. Então, eu fiquei bastante chocada. Eu estava me preparando para um filme de terror, realmente, porque eu já tava nervosa. Pra quem não sabe, eu tenho um pavor de filmes de terror, gente, um pavor. Então, eu já assisti o filme assim, ó. Ai, meu Deus. Com tudo aceso, luz, né? Já com meu tercinho na mão, porque se der ruim, eu já estava com medo. Mas o terror no sentido do filme foi um terror de choque de realidade, um terror que mexeu mesmo com as pessoas. Eu pesquisei, né, quem assistiu o filme, quem achou. Então, olha, fora as referências aos filmes antigos, as coisas legais que estão presentes no filme, é um conjunto completo. E eu amei ver o Tom Holland, né, nesse clima, sem ele ser o Homem-Aranha, né? Mas eu amei ele num filme mais sério, mais adulto, mais... Não que Marvel não seja adulto, mas eu amei o Tom Holland nesse personagem assim frio, um personagem mais, sabe? Eu fiquei, gente, tudo. E Robert Pattinson, gente, já tava na hora de Robert Pattinson tirar essa carga de Crepúsculo nele, porque ele é muito mais do que Crepúsculo. Ele vai vir aí como Batman, ele fez esse filme, e vai vir muitos outros trabalhos. Então, gente, ele é um ator incrível. Não valeu a pena só ficar marcado pelo Crepúsculo. Ele é muito mais do que Crepúsculo e tá provando isso aí pra gente, porque ele tá chegando com tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Não esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber as nossas notificações e seguir a gente nas nossas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo!